O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo, um a um, e a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos, minhas irmãs, esse quinto domingo da Quaresma, o Evangelho da pecadora, da adúltera, que foi pega em flagrante adultério. Texto, passagem conhecidíssima de todos nós, do Evangelho segundo São João. Mas para que você tenha assim uma profunda consciência do que está se passando aqui nesta cena, neste fato, eu preciso tomar a ciência, o conhecimento de algumas coisas. Primeiro, a profunda irritação dos fariseus e dos doutores da lei com Jesus. Eles estavam no limite de suportar Jesus. Eles não aguentavam mais a chateação desse Galileu, que para eles era ou um louco ou um charlatão, que insistia pelo comportamento e pelas palavras, e agora mais claras ainda, nessa festa que ele está, das tendas, de que ele é Deus, de que ele se comporte como Deus. Tipo assim, Deus tinha que dar isso aqui. Vamos parar com isso. No capítulo anterior, Jesus chega a dizer que quem crê nele, rios de água viva transbordarão de dentro de si. Deus? Deus. Tem uma parte no início desse evangelho que pode passar despercebida. Jesus vai à noite para o Monte das Oliveiras. A coisa que ele costumava fazer quando ele queria é rezar. Mas o Monte das Oliveiras, onde se esmagava a oliva para a produção do azeite, para você não, mas para o fariseu e para o doutor da lei, estava ali uma clara alusão de que ele é o ungido, de que ele está dizendo, com aquela subida ao Monte das Oliveiras, que ele é o Cristo. Ele é aquele que crisma, ele é aquele que derrama unção, óleo de unção. Depois, o atrevimento, acordar de madrugada e descer para o templo. O povo que acorda de madrugada, povo atrevido. Não bastasse rezar, ainda vem acordar de madrugada para encher a paciência da gente. Vocês estão percebendo a irritação? Jesus vem de madrugada para a região do templo. Pode passar, veja mais uma vez, assim, ao largo, você não está percebendo. Jesus se senta
o texto diz do Evangelho, e ele começa a ensinar. Essa posição de sentar para ensinar é só de rabino. É só rabino. É só mestre da lei. É só os do templo que podem sentar. É a cátedra de Moisés. Jesus é o novo Moisés. Que atrevimento é esse? Quem ele pensa que ele é para se sentar em praça pública e ensinar? Deu o que tinha que dar. Suportamos o que tinha que suportar. Agora vocês entenderam como é que essa mulher adúltera aparece? O alvo não é a mulher. A mulher será apenas e tão somente um meio, um objeto. Aliás, como todo pecador. O diabo, o mundo, lança você no pecado, incentiva você ao pecado e depois te expõe em praça pública em humilhação. O mesmo mundo, o mesmo diabo que diz assim, não tem nada, é só uma pecadinha de nada, vai lá. E a arapuca está armada para destruir a sua vida. Essa mulher, ela é a imagem do pecador. Ela é a imagem do homem, da humanidade, debaixo do pecado escancarado, aberto. Porque o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. E aí, quando ela é pega, ela é jogada na humilhação. O mesmo mundo que diz para você, não, a questão aqui, adultério, é sexualidade. A mesma sociedade, o mundo que diz, não, vai lá, faz. Só se vive uma vez, aproveita. Tem pai que ao invés de ensinar para os filhos a santidade da sexualidade, a santidade do casamento, ensina para o filho a usar camisinha. Pronto, falei. Então esse mesmo mundo que diz, olha, aproveita, apareça a filha grávida em casa, apareça o filho com uma doença incurável, porque a brincadeira não é brincadeira. Proteção? Que proteção? Vou dizer no português claro, porque tem que ser dito, porque não tem como não dizer. Ou os senhores não sabem que existem umas coisas antes do ato acontecer? E que nessa brincadeira que antecede o ato, muita gente se desgraçou e se destruiu, sim ou não? E agora, o diabo usa da sua fragilidade, do seu pecado, da sua miséria, para te expor, para te usar contra Deus. Vamos aos fatos. Talvez você não saiba. A situação dessa mulher era a seguinte: todo pecado contra um dos 10 mandamentos era pecado que tinha como pena a morte. Você sabia disso? Qualquer pecado contra um dos 10 mandamentos, a pena era a pena de morte. Ah, e se fosse hoje? Primeiro mandamento: idolatria, colocar outra coisa no lugar de Deus, pena a morte. Destratar, desprezar, amaldiçoar um pai ou a mãe, pena de morte. Não é brincadeira não, coisa séria. Quebrar o Shabá, pena de morte. Se você mentisse, por exemplo, acusando uma pessoa de ter assassinado alguém e ela não assassinou, mentira, pena de morte. Se você fizesse falso testemunho em um tribunal, pena de morte. Adultério, pena de morte. E o Deuteronômio 22 ainda dizia como é que era aplicada a pena, com pedras. A pessoa seria apedrejada. Os romanos tinham tirado dos judeus o poder de julgar e de aplicar pena. Você sabia disso? Na época de Jesus, no século I, os judeus não podiam aplicar pena, não podiam julgar e aplicar a pena de morte. Veja a enrascada
que os fariseus estão colocando Jesus. O judeu não pode aplicar uma pena que agora cabe ao governador romano, que era Pôncio Pilatos. A mulher tinha sido surpreendida em adultério, então não precisa de provas. Sim, porque se alguém fosse acusado de adultério, você tinha que provar. Era assim, apedreja. Não, tinha que ter provas. Não precisa, porque ela foi pega. Então, restava condenar e aplicar a pena. Os fariseus fazem, então, de Jesus o juiz. Você é o juiz. Você não é o santo? Você não é o Messias? Para você. Então, julgue. Na realidade, Jesus não é o juiz. Jesus está sendo réu. Porque o que ele disser será usado contra ele. Quem está na mira das pedras não é a mulher, é Jesus de Nazaré. E aqui mudou tudo. A gente só pensa na mulher, não é? A mulher está sendo usada, como sempre foi. Infelizmente, jogada na sarjeta. Eles não estão nem aí para essa mulher. Eles estão de olho em Jesus de Nazaré. Ele é o réu. O julgamento é dele. Ele é quem estava em julgamento, em juízo. Que Jesus é misericordioso, todo mundo sabe. Para que perguntar o que fazer com essa mulher? Todo mundo sabe que Jesus é misericordioso. Então não tem essa pergunta. Depois, quem é que não sabe que Jesus é contra o adultério? Se Jesus é Deus. Qualquer um aqui, a não ser que aqui dentro dessa igreja tenha algum tarado, que Deus o livre, ou algum, sei lá, depravado, diácono Danilo. Caso contrário, qualquer pessoa aqui sabe que o adultério é errado, sabe que o adultério é um pecado, um crime, contra outra pessoa, contra a família. Não, que pergunta é essa? Essa pergunta põe Jesus em um dilema. Porque todo mundo sabe que Jesus é contra o adultério. Qualquer um que tenha um mínimo de vergonha na cara é contra o adultério. O dilema é outro. Se Jesus condena a mulher à morte, ele seria condenado pelos romanos. Era isso que eles queriam. Olha aí, ó. Está condenando. Olha, ele está se achando. Ele deu pena de morte. Sendo que só vocês, senhores romanos, é que podem julgar e condenar. E se Jesus dissesse, eu descondeno, eu absolvo, ele seria condenado pelos judeus, que sabiam que ali cabia a pena capital, e Jesus, sendo misericórdia, estava se colocando acima da lei mosaica, acima da lei de Moisés. Entenderam o dilema? Sim ou não? Muito bem. Agora vamos olhar para a mulher. Absolutamente ninguém pensava naquela mulher. Ela não tem nome. Ela é chamada pelo pecado dela, a pecadora, a adúltera. É isso que o diabo, é isso que o mundo, é isso que o pecado faz, comigo e com você. Nos despersonaliza. E nós somos tratados por aquilo que nós não somos. Porque o meu pecado não me define, não diz quem eu sou. Não tem a história do pecado. Perceberam isso? Essa mulher poderia ter uma história. Provavelmente tinha. Não sei qual é a história. O que eu sei é que ela estava em pecado. Mas eu desconheço o nome. Inclusive eu não sei porque ela não tem voz. Ela está jogada no chão, humilhada, e ela mesma, calada, ela está reconhecendo o seu pecado. Ela sabe que ela está errada. O vício que ela levou aqui. Alguém que disse que você tem que ser feliz. Você não é feliz no seu casamento, sei lá. As ilusões e as desculpas que o mundo e que a gente se dá a si mesmo para meter o pé na jaca e fazer burrada e desgraçar com a nossa vida e com a nossa família. Percebam, não tem ninguém que venha em socorro dessa mulher. Perceberam isso? Onde está o homem? Porque não se
tem adultério sozinho. Onde está o homem que adulterava? Ele correu. Esperto, né? Rápido, né? Safo. Porque ele sabia que se ele fosse pego, também ele seria apedrejado. Os dois eram apedrejados. Deuteronômio diz que os dois. Mas onde está a família dessa mulher? Pelo menos para saber o que aconteceu. Vai perguntar o que houve, o que aconteceu. Onde está a família? Quando a desgraça cai, de verdade, às vezes nem a família aparece. Por vergonha. Onde está o marido traído? Pelo menos para perguntar para essa mulher, por que você fez isso comigo? Ou ele devia também? Não sei. O que eu sei é que ela está sozinha, à mercê da sua culpa, da sua dor, da sua humilhação. Mas o alvo não era ela, vou insistir. O ódio era contra Deus. O ódio daquela multidão era que Jesus, eles sabiam disso, poderia ser misericordioso. Como que pode perdoar qualquer coisa que Jesus decidisse? Para eles estaria errado. Qual é a mensagem desse quinto domingo da quarta? Deus veio julgar o mundo com sua misericórdia. Só Deus sonda os corações e sabe o que se passa no coração de todos aqueles que estão ali, da mulher e dos seus algozes. E aí começa a cena com Jesus. Agora vamos olhar para Jesus. O Evangelho diz que Jesus inclinando-se. Vocês estão entendendo? Está todo mundo de pé julgando. A única que está jogada no chão é a mulher. Jesus vai para o chão junto com ela. Esse é Deus. Que sendo Deus, carta aos Filipenses, sendo ele de condição divina, não se apegou ao fato de ser Deus, mas humilhou-se, rebaixou-se e veio ficar aqui conosco, os pecadores. É isso que Jesus faz. Só tem empatia quem se põe do lado de quem errou. Essa é a empatia. É colocar-se no lugar do outro, pelo menos um segundo. É o que Jesus faz. Foi para isso que ele veio. Ele veio para se colocar no chão. Ele veio para inclinar-se. Ele veio pela encarnação para humilhar-se junto dos pecadores. E aí, isso que eu estou dizendo é Santo Agostinho que diz. Não tem nada de novo no que eu estou dizendo. Santo Agostinho repara, dizendo: e ele começou a escrever com o dedo no chão, no pó. Tu és pó e ao pó voltarás. Lembra? Nós ouvimos isso na quarta-feira, de cinzas? No pó da terra. Ele começa a escrever com o dedo. Santo Agostinho, diácono, diz assim: tem que ser no pó, porque a primeira lei, os 10 mandamentos, foi escrito em pedra. A lei do Antigo Testamento era dura. A lei do Antigo Testamento não tinha misericórdia. A lei do Antigo Testamento, escrita em pedra, sabe por quê? Porque o coração das pessoas era um coração de pedra. Mais dura do que a pedra dos 10 mandamentos era o coração daquele povo. E Deus quer misericórdia. Por isso ele escreve no chão. Só para lembrar você que a terra é o coração do homem. Parábola do semeador. Lembra? Que a terra é o coração do homem, onde Deus joga a semente. Olha que é a semente. O Espírito Santo de Deus que escreve. O Espírito Santo é representado pelo dedo na Bíblia. O Espírito Santo toca o coração, o chão, de cada um de nós. De cada um de nós. E começa a escrever. A sua vida pode ser reescrita por Deus. Ele pode apagar tudo que você escreveu e reescrever a sua história. Com o dedo, ele está plantando no coração do homem a semente do amor e da misericórdia.
para que dê frutos de vida eterna. É lindo isso, né? Isso é de chorar. Se você parar para pensar, é comovente isso. Ele não está de pé com os acusadores. Ele não está de pé com os que querem atirar pedra. Ele está no chão, com aquela que errou, querendo reescrever a vida dela e a vida daqueles que estão prontos para acusá-lo e matá-lo. Mas eles não têm piedade, eles não têm misericórdia. Aí, Santo Agostinho lembra que em Jeremias está escrito assim, o profeta Jeremias, que o nome dos pecadores e os pecados estão escritos na terra. Aí Santo Agostinho se pergunta, e se ele começasse a escrever o nome das pessoas que estavam de pé com pedra na mão? Já pensou? É bom, estou aqui, não conheço o nome de vocês todos. Aí começa a sair no chão o Birajara é difícil a pessoa lembrar, escrever mais ainda. Tem gente que me chama de Birajá. Já. Não depois, já. Não consegue dizer o Birajara. Aí aparece no chão. Menino, eu ia gelar inteiro. Se ele sabe o meu nome, por que ele não sabe então? Sim ou não? Aí começa a aparecer no chão Marilane, Maria Amélia. Já pensou? Antônio. E aí? Zé. E o sobrenome? Não sai aí demais. Santo Agostinho diz isso. Ele põe todo mundo nu. Estão todos despidos. Mas você pode pensar. Aí o cara pensou assim, bom, todo mundo aqui tem um baú de coisas do passado. Não venha com essa cara de santo do meu lado, não. Que Deus sabe o que você fez no verão passado. O que aconteceu em Vegas, ficou em Vegas, mas ficou também na mente de Deus. É assim? O que se faz em Vegas, fica em Vegas. A gente pensa. Então, de certo modo, Jesus meio que estava acusando eles do passado deles, dos pecados. Não. Porque eles estavam pecando naquele momento. O pecado não era o pecado do passado, foi feito. Deus não se lembra de coisas passadas. Você tem que pedir perdão. Mas Deus não joga na cara de seu ninguém. Nada. O que Jesus está dizendo para eles, se alguém aqui não tem pecado, atire a primeira pedra. É porque todos estavam em ato de pecado, julgando um inocente, e não é a pecadora, é Jesus que é o inocente, julgando e querendo matar um inocente, e não é a pecadora, ela de fato pecou, mas eles querem atingir o inocente, que é Cristo Jesus. Vocês entenderam? Sério, é terrível. Nós queremos esconder os nossos pecados acusando Deus. Por que Deus me fez assim? Se Deus não queria que eu... Por que? Percebe isso? Ou não? Quantas vezes nós colocamos na conta de Deus as nossas misérias? É o que eles estão fazendo ali. Acusando o inocente. Quem de vocês está sem pecado? Ninguém. Estava todo mundo ali preparado para condenar Jesus de Nazaré. E sem falar da pecadora, que deveria ser também ouvida pelo menos. Um a um, a começar pelos mais velhos, que tem mais pecado. O povo de cabeça branca é os que mais tem. Passou muito tempo, está muito tempo por aqui, ou não, né? São os que têm mais sabedoria, mais simancol. O quê? Já vivi muito. Eu que sei. Caindo fora. E aí então Jesus de pé. De pé como ele está na cruz. De pé como ele está na ressurreição. Agora vem o maior milagre de Jesus. O maior milagre que Deus possa fazer. Você pensa que o maior milagre é parar a tempestade? Multiplicar pães? 5.000 comer? Você acha que milagre é fazer um cego enxergar, um coxo andar? Que é ressuscitar um morto? O maior milagre que Deus pode fazer é perdoar um pecador. É transformar a vida de alguém que errou.
Esse é o maior milagre. Santo Agostinho vai dizer, diácono Danilo, é maior esse milagre do que a criação do universo. É maior esse milagre do que a criação dos anjos. O maior milagre de Deus é conseguir transformar a vida de uma pessoa. Que um pecador reconheça e seja perdoado. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu não te condeno. Vá em paz e nunca mais caia numa roubada dessa, e nunca mais entre numa fria dessa, e nunca mais seja humilhada por essa escravidão, por esse vício, por essa desgraça na qual você se meteu. Nunca mais permita que ninguém faça isso com você. Vai, não peques mais. Então não tem Jesus passando a mão na cabeça de pecador, porque a turma aí fora usa esse evangelho para dizer, olha lá, Jesus perdoa. Jesus, ele é paz e amor. Jesus perdoa. Não. Jesus perdoou uma mulher arrependida. Jesus perdoou uma mulher que quer transformação, que quer mudança de vida. Por isso ele pode dizer, vá e nunca mais pegue, não volte a pecar, não caiba nessa roubada. Ela foi transformada, amém? Transformada. Esse é o maior milagre. De pé, a mulher se levanta. E agora ela pode caminhar na presença de Deus. Essa é a minha história. Essa é a sua história. Somos nós. E essa história nos prepara para a Semana Santa. Está aí. Nós vamos viver durante a Semana Santa esse mistério do amor de Deus que cura, que salva os pecadores. Termino dizendo, ela saiu justificada. Ela saiu perdoada. Mas nem todo mundo que saiu de pé com as pedras no bolso, tem gente que guarda no bolso, não guarda para outra hora, eu vejo isso aí. Nem todo mundo que foi embora saiu desarmado. Sabe por quê? Porque o desarmamento é aqui, ó, no coração. Muitos saíram dali com vergonha, sem coragem, mas o ódio continua. E o ódio vai fazer com que eles voltem depois, com tudo, para matar aquele que só veio para perdoar, aquele que veio para nos amar. Que Deus nos dê essa graça de, em pé, uma pecadora, acompanharmos Jesus no caminho da salvação. Assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.